Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Sentir sono, mesmo depois de uma noite bem dormida, hein? Não conseguir assistir a um filme sem adormecer, né? Ou passar o dia inteiro sonolento. Pode ser aí, olha, gente, um sinal de distúrbio, um distúrbio chamado narcolepsia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, bater um papo no nosso programa Alesp Conecta com o Dr. Haroldo Chagas, que é neurocirurgião, já vai aparecer no seu vídeo. Aí está o Dr. Haroldo Chagas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Estou aqui à disposição aí de vocês para essa conversa e esclarecer todas as dúvidas aí. Exatamente, eu já comecei dizendo isso. Agora eu quero que você continue com a explicação, né, para o nosso espectador, o que é a narcolepsia, o que causa também a narcolepsia, né? Então, na verdade, a narcolepsia ela é uma patologia, uma entidade patológica rara. Ela comete mais ou menos 1 a cada 2.000 pessoas. Isso dá menos que 0,1% da população. Mas a importância dela está no fato de que ela muitas vezes passa despercebida. E ela altera a qualidade de vida do indivíduo de uma forma que leva ele a ter problemas de relacionamento, problemas de autoestima, porque muitas vezes é um distúrbio não diagnosticado. E o que consiste... Essa coisa de você ficar sonolento, né? Eu tive algumas vezes entrevistas com uma pessoa, que também não vou citar o nome, no trabalho, né, conhecido, que eu trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo, até de um deputado. E eu acho que ele tem esse problema, porque, você me corrija se eu estiver errado, né? Ele, no meio da entrevista, eu estava lá falando com ele e dava um toque, mas, pois é, deputado, mas daqui a pouco ele estava assim, ó, do nada, dentro do estúdio, né? A narcolepsia... Pode falar. Isso pode ser um sinal de narcolepsia, né? O que é a narcolepsia? É aquele indivíduo que tem sono exacerbado mesmo depois de uma noite bem dormida. E a característica principal é que esse sono que ele tem, por exemplo, dessa entrevista que você teve com esse deputado, é um sono de 10 minutos que ele acorda bem disposto, né? Tá, mas o que causa isso? É isso que a gente quer saber, né? O que é isso? O que causa? Como que... né? Por que acontece? Tudo bem, você falou de uma noite até bem dormida, tá, mas tem alguma coisa que causa, né, a narcolepsia. Então, a narcolepsia, eu expliquei... Que é um distúrbio, né? O que eu expliquei, o que era. A causa da narcolepsia é a perda de neurônios em uma determinada região do cérebro, mais precisamente o hipotálamo, e esses neurônios produzem um neurotransmissor que é responsável por inibir o sono profundo. Quando você não tem esses neurônios, quando esses neurônios, por algum motivo, eles são destruídos, a pessoa fica com sono exacerbado. Agora, por que ocorre essa destruição desses neurônios? Essa é a grande questão que a biologia molecular, a medicina molecular está tentando responder. A hipótese mais aceita é que essa destruição desses hormônios no hipotálamo ocorre por uma resposta autoimune. Inclusive, o início da narcolepsia tende a ser sempre no final da primavera, porque é justamente o tempo que o inverno, né? Depois vem a primavera, a pessoa pega uma infecção viral no inverno, essa infecção viral ativa uma resposta autoimune que vai acometer os neurônios dessa região do cérebro e diminui esse neuropeptídeo. E é por isso que ela ocorre. Ela tem início, geralmente, na fase de adolescência para o adulto jovem. E é raro, né? É raro a narcolepsia? Ela é rara. Um distúrbio raro. Ela é rara, mas frequentemente a pessoa que tem narcolepsia
não é diagnosticada corretamente, porque ela pode ser confundida com um distúrbio do sono menos grave. Por exemplo, a pessoa pode atribuir aquela perda aquele sono excessivo ao paciente ao indivíduo que está dormindo mal, um indivíduo com depressão. Então ela é frequentemente não diagnosticada. Essa que é a Mas grande pode-se dizer que é questão. uma disfunção neurológica, Sim, doutor Chagas? Uma disfunção neurológica, vamos dizer isso. Pode-se é uma dizer que sim, né? é Tá. uma disfunção neurológica. Na maioria das vezes, não se detecta no exame de imagem, que o exame de imagem Uhum. mais preciso é a ressonância. A pessoa que tem narcolepsia, mesmo, esse exame de imagem vai estar normal. É um diagnóstico clínico e também com outros exames complementares que não de imagem. Agora, também, pacientes com lesão do hipotálamo, por algum problema, sei lá, um acidente, um trauma craniano, também podem desenvolver narcolepsia. É uma coisa menos frequente. Quer dizer, pessoas também podem desenvolver, mas isso pode ser também, a pergunta seria o seguinte, tem alguma coisa a ver com a hereditariedade, isso ou não? Tem alguma coisa a ver em termos de família, né? O familiar, algum distúrbio? Não, né? Não, assim, a maioria das doenças neurológicas tem alguma predisposição genética. O fato da pessoa Ou ter uma uma predisposição genética, isso. Isso. o fato dela ter uma predisposição genética não significa que essa doença seja altamente hereditária. O que é hereditária? Uhum. É que ela vai passar de pai para filho. Tá, É, isso. as estatísticas falam que mais ou menos 1% dos adultos com narcolepsia vão, vão ter filhos com a mesma doença. Então, é uma percentagem muito baixa. Agora, como é um distúrbio que existe características genéticas, uma predisposição genética do indivíduo, gêmeos univitelínicos têm mais ou menos 30% de chance de ambos terem a narcolepsia. Agora, Gêmeos univitelinos têm grande chance de ter a narcolepsia? 30%. 30%. Entendeu? 30%. 30%. Agora, Uhum. a ocorrência dela, o início dela, é tudo uma junção de fatores. Fatores genéticos, né, predisposição genética, com alguma infecção viral que vai predispor, que vai desencadear uma resposta autoimune, e isso vai fazer com que esses neurônios nessa região do cérebro sejam destruídos, esse neurotransmissor, em virtude da destruição desses neurônios, tem a sua concentração diminuída, e aí o indivíduo fica Uhum. com um sono profundo, né, exacerbado. E quais são os sintomas? Como é que são como é que acontece? Então, o principal sintoma da narcolepsia é aquele indivíduo que dorme em atividades simples, né? Então, a pessoa tem uma noite de sono bem dormida, a pessoa dorme 8 horas, 10 horas na noite, e mesmo assim, durante o dia, ele tem um sono inapropriado. O que é o sono inapropriado? Ele está conversando com alguém e dorme, ele está dirigindo e dorme, o que acarreta o risco dele ter um acidente de automóvel. Então, assim, é esse sono que ocorre em hora inapropriada. Agora, um sintoma muito comum da narcolepsia é a catalepsia. O que é isso? É um indivíduo que Hum. ele, do nada, ele está conversando com você e cai, perde os sentidos, que dura mais ou menos 1 a 2 minutos, e depois ele acorda como se nada tivesse acontecido. Mas aí a diferença é bom a gente entender, porque essa pessoa que eu citei, que estava no estudo, ela não caiu, ela só entrou em sonolência, e de repente eu toquei, virei e falei, mas não é fulano. Aí ele estava, né, no meio de um programa de entrevistas, né, dentro do estúdio. Então ele estava
completamente, né? Mas normal, não desabou, não caiu, não teve... Quer dizer, diferente né, da narcolepsia, né, desse outro sentido que acontece, dessa outra... Então, Né? Agora é então estranho, porque... pode falar. é o seguinte, a narcolepsia, o indivíduo, ele tem esse indivíduo que você está se referindo aí, Uhum. se ele tiver isso esporadicamente relacionado a uma noite mal dormida, isso não é narcolepsia. Todavia, se ele tiver isso frequentemente, várias vezes ao dia, independente da noite dele bem dormida, ele pode ser um indivíduo realmente com narcolepsia. Não. Esse Ele é um indivíduo porque depois ele me confirmou que ele tinha esse problema. Entendeu? Não foi isso. só isso aconteceu várias vezes dentro do estúdio, não foi uma vez Não, só. E depois, no final, ele falou que realmente tinha. Tem, né? Tinha, não tem, porque ele está não vivo ainda. Então... precisa, não precisa ele cair, ele perder completamente os sentidos. Tá. Isso que eu falei é uma apresentação Uhum. da narcolepsia, entendeu? Isso é a apresentação, é um tipo de apresentação. Agora, o diagnóstico, ele vai ser um diagnóstico clínico e um diagnóstico com exames de imagem, né? Um diagnóstico clínico e um diagnóstico com exames complementares relacionados ao sono. Então, você faz a É. polissonografia e existem testes também que você faz Uhum. durante o dia para comprovar que essa pessoa está dormindo exageradamente. E o dia a dia, doutor, dessa pessoa que tem esse problema? Complicado? Os impactos do dia a dia que são causados, né, pela narcolepsia, por Muito esse distúrbio? complicado. Muito complicado. Vou te dar dois fatores que dão ideia de quão complicado é a vida de um indivíduo com narcolepsia. Aumento de Uhum. incidência de depressão. É. Então, hoje em dia, não se sabe se a depressão é alguma coisa associada com a narcolepsia ou se a depressão é consequência de um estilo de vida daquela pessoa que não consegue prestar atenção, não consegue ver um filme com a esposa, e acaba acontecendo isso. E outro, obesidade. Então, indivíduos com narcolepsia têm aumento de incidência de síndromes depressivas e tem aumento de incidência de obesidade. Então, a vida dele realmente é uma Desatenção, coisa, déficit de memória, tudo isso também, né? Isso com tudo isso. certeza afeta a parte profissional também, né, da pessoa, né, que tem esse tipo de esse distúrbio, né? Afeta muito a parte profissional, bastante. A parte de relacionamento interpessoal também com familiares. Uhum. Afeta muito porque, na maioria das vezes, não é uma coisa entendida, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar já paciente com isso, eles têm essa característica de ser um pouco incompreendido até que seja feito esse diagnóstico. E costuma se manifestar a partir por exemplo, quem tem geralmente a narcolepsia, ela costuma se manifestar a partir de que idade? Crianças? Como é que é isso? Já adulto? Então, a maior incidência na adolescência começa a se manifestar na Tá. adolescência. E aí está a grande questão da perda de diagnóstico, né? Porque uma das características do Uhum. adolescente é dormir muito, e muitas É vezes verdade. acaba sendo dormir muito, o adolescente dorme muito, e outra coisa é que acaba dormindo tarde, então você não sabe se ele tá dormindo muito de dia porque não está dormindo à noite. Então tem que ser uma coisa muito bem conversada, tem que procurar o especialista, né? A gente não pode negligenciar qualquer queixa que a gente tenha, a gente não pode negligenciar, a gente tem que ir à luta para ver o que está acontecendo realmente. Agora a gente está vivendo aí, né, doutor, esse momento todo de pandemia, essa coisa de quarentena, da gente estar, né, confiscado praticamente dentro de casa, né? Aí você, para perceber uma coisa dessa, porque aí a pessoa, você está em casa, né? Você está mais relaxado, você, claro, vai dormir mais, com certeza,
né? Você vai ter picos de sono aí durante o dia, se você dorme mal também, você está em casa. Quando você está no trabalho presencial, você tem que lutar contra o sono, né? Não tem jeito, se você está sonolento, você... Agora, em casa, não. No caso da pandemia, isso influi em alguma coisa ou não? Não, assim, não existe diferença. Eu isso eu não Não constatei tem... esse tipo de diferença na minha prática diária, não, sobre isso. Uhum. O que eu acho é que deve ser um pouquinho mais difícil do familiar ou do próprio paciente interpretar como aquilo que ele está sentindo como anormal, né? Hoje em dia, a gente vê no consultório, a pessoa tem um problema de longa data e piora e acaba atribuindo à pandemia, porque está em casa, porque, sei lá, tá depressivo ou tem alguma outra queixa e acaba atribuindo aquilo, quando na verdade é apenas uma evolução natural de alguma coisa que iria acontecer normalmente. Mas eu acho que fica mais difícil o diagnóstico por isso, pelo que você falou, né? A gente Uhum. facilita mais a gente dormir, né? No trabalho fica mais fácil o diagnóstico. Você mesmo falou, a gente se força a ficar acordado, não é? É, exatamente. Só que o indivíduo com narcolepsia, ele não consegue vencer o sono, ele vai dormir. Não há força que vai fazer com que ele não durma. É. Qualidade de vida, né, também. Isso com certeza vai influenciar muito, mas isso em termos de organismo, né, da pessoa. Pessoa que tem, né, narcolepsia. Prejudica, doutor, muito? Isso pode afetar órgãos, né, das pessoas, né, por dentro delas, entende? Eu queria também saber, né, da questão da qualidade de vida, né? Piora muito a qualidade de vida também do ser humano que Ah, tem esse a, tipo de... então, o principal impacto da narcolepsia é na qualidade de vida, né? O risco Uhum. dessa doença ao organismo do indivíduo tem um risco maior do que a qualidade de vida dele, não existe. Então, o impacto é na qualidade de vida. Assim, por exemplo, ele está dirigindo o carro e dormir. Aí ele pode ter um Pois acidente, é, é o alguma coisa perigo que assim. você tem, exatamente. É Isso, um perigo, né? isso é o perigo. Esse é o risco que o indivíduo corre. Agora, a qualidade de vida dele é muito acometida, justamente por causa das relações interpessoais que esse indivíduo tem. E acaba sendo prejudicado. A pessoa que dorme o tempo todo é complicado. No trabalho também prejudica, no que diz respeito à produção, Uhum. no que diz respeito a uma possível promoção. Então, tudo isso interfere muito na qualidade de vida dele Quer dizer, ele e acaba vai. perdendo um monte de oportunidades na vida profissional, na vida pessoal também, né? Não é só profissional. Isso. As doenças, só concluindo, esse indivíduo vai ter depressão, então é um indivíduo que já vai ter uma autoestima mais baixa, Uhum. ele acaba aumentando o peso, isso vai prejudicar no organismo dele no geral, né? Vai aumentar a pressão, fazer menos atividade física, isso também vai contribuir para uma autoestima mais baixa, então é bastante complicado. Nada, imagino, né? É, Para a e, e, pessoa. Ah, pode falar, pode e, falar. e, a, e a produtividade dele também fica muito reduzida, né? Porque ele dorme toda hora. E os problemas neurológicos, eu acho que a gente vê muito isso no consultório. Quando você quebra um braço, por exemplo, Hum. um terceiro, ele vê que você está com o braço quebrado. Então, ele entende que você está... Entende que você está impossibilitado de alguma forma. O indivíduo que tem um problema neurológico, tipo narcolepsia, você não, o familiar, às vezes, ele não o familiar, ou um amigo, ou um companheiro de trabalho, não consegue perceber aquilo. Então, ele acaba sendo estigmatizado por uma coisa que realmente ele não tem culpa, né? A gente vê isso muito com problemas neurológicos, no caso da narcolepsia, vê muito com problemas psiquiátricos também. Então, o indivíduo realmente tem um problema,
e ele acaba se sentindo culpado por ter esse problema, e ele nem ele, quando não é responsável, não está no poder dele evitar isso, entendeu? Uhum. Então, O que acho que que... Ah, a gente tem cuidado quando julgar uma pessoa esse, por exemplo. Acho que tem que sim. conversar e chegar. Não. Imagino. Agora, o que que é esse deslocamento do estágio REM do sono, doutor Chagas? Então, o sono REM é a fase mais profunda do sono, né? É Ah, tá. justamente nessa fase, o REM é uma sigla que é Rapid Eye, movimento rápido dos olhos, que Uhum. ela é o movimento rápido dos olhos quando a gente está dormindo. E é uma fase de sono tão profunda que a única musculatura do seu corpo que não está paralisada durante essa fase do sono é a musculatura da respiração, do diafragma. O Tá. que ocorre com o indivíduo com narcolepsia? Ele entra muito fácil no sono REM. Por quê? Porque esse neurotransmissor que ele não tem no corpo é o neurotransmissor que inibe o sono REM. Você entendeu? Então acaba que a pessoa não tem uma inibição daquele sono, então ele entra no sono profundo toda hora. Olha, essa eu não sabia. Quer dizer, o estágio REM é o sono profundo, É o sono não é? profundo que todos nós temos que ter. E, por exemplo, existem distúrbios do sono Hum. que a pessoa não chega no estágio REM. Então é aquele indivíduo que dorme e acorda cansado, entendeu? Acorda com sono, acorda desgastado. O E indivíduo quais... com narcolepsia é o contrário. O indivíduo com narcolepsia, ele entra muito fácil nesse estágio REM. E quais são as manifestações, né, que vêm com isso, né? Com esse sono profundo? O que eu estou vendo aqui diz que é sonolência também, excessiva, diurna, paralisia do sono, tudo isso. Você tem essas manifestações por causa... A pessoa que tem a narcolepsia, ela dorme muito, né? Então é isso, ela entra no Não, sim. sono. O, Mas não é o aquela TET coisa... Mas é aquele sono rápido também, não é, doutor Chagas? é um sono rápido. Para você ter uma ideia, por exemplo, Durante o quando você dia. entra, quando você, o indivíduo com narcolepsia, ele entra no sono REM com 8 minutos de sono. Por quê? Com 8 minutos de sono ele já entra no sono profundo? E ainda no sono profundo. Essa sonequinha que a gente dá à tarde e Ah, qualquer barulhinho acorda a gente, o indivíduo com narcolepsia, em 8, isso não é uma soneca para ele, são um, um, 8 um minutos sono ele está nesse profundo, sono. né? É. E a característica é que dorme toda hora, toda hora, toda hora. Então, é isso que eu estou falando. Dorme toda hora, mas é aquela coisa curta, é como se fosse um cochilo. Nem cochilo, cochilo a gente tira, mas você tem um tempo, né, do teu cochilo, não é aquela coisa, né? Você fala, não dormi, eu cochilei. É mais ou menos isso? Sim. Tá. Vamos ver se eu Ah, consigo explicar. Geralmente, quando a gente está dando, sei lá, a gente chega cansado do trabalho, mais cedo em casa e tira uma soneca depois do almoço. Aí você vai acordar 2 horas da tarde e você acorda devagar, né? Não sei se você já experimentou isso. sim, sim. Acorda Já. devagar. Você pode ter dormido 2 horas, mas você acorda depois dessa soneca Bem lento mesmo, devagar. Eu já tive bem isso, lento. com Mas certeza. por quê? Por que ocorre isso? Porque você não entrou no estágio mais profundo Do de sono. sono, né, que tirou, entendeu? O que estabelece o seu organismo é o sono REM. E a característica principal do indivíduo com narcolepsia é que ele acorda como se nada tivesse acontecido, ele acorda bem estabelecido. Tá. Essa é a diferença. Quer dizer, ele acorda bem, ele não acorda como você acabou de dar o exemplo, né? Que você tirou uma Não. pestana, vamos dizer assim, um cochilo, que você acorda lento, devagar, porque comigo já aconteceu várias vezes, claro, acontece, né? Eu acordo, você acorda lento mesmo, né? Você tirou aquela soneca, você acorda meio devagar. Já o indivíduo com a narcolepsia, não.
ele fica completamente restabelecido. É a característica Ah, desse. Ele fica completamente estabelecido. e me diz uma coisa, doutor Chagas, o tratamento, como é que se procede em relação, né, para ou acabar, não sei se acabar com isso, se tem condições, né, se existe uma cura para isso, vamos dizer, vamos falar assim, entendeu? Como é que é feito isso? Se tem tratamento, isso tem cura, pode se desvencilhar disso, dessa narcolepsia, tem como? Não, ou não. Eu sempre Não, estou dizendo para o existe. senhor ou não, sim ou não. Ah, Não. O tratamento existe, né? Existem drogas, medicamentos mas não estimulantes do existe a sistema cura. Existe nervoso. o tratamento, mas não tem uma cura para isso. É isso que o senhor está. Existe o tratamento, exatamente. Não Ah, existe cura para isso. Inclusive, o futuro, né? As pesquisas com relação ao tratamento disso visam a reposição desse neuropeptídeo, né, que falta, desse neurotransmissor. Então, o futuro, provavelmente, esse neurotransmissor vai ser reposto através de algum tipo de injeção, como se fosse uma insulina no diabético, por exemplo. O grande problema é que eles ainda não conseguiram fazer com que esse neurotransmissor, se for administrado de algum modo em algum paciente, esse neurotransmissor entre no sistema nervoso central. Então, já foi identificado qual é o neurotransmissor causador, né, qual é o neurotransmissor que falta na narcolepsia, mas só que eles não conseguiram fazer um modo com que, se administrado, por exemplo, no subcutâneo, no indivíduo, esse neurotransmissor entre no sistema nervoso central. Agora, o tratamento consiste, basicamente, em medicamentos estimulantes do sistema nervoso central, além disso, antidepressivos, e também conscientização e mudança do estilo de vida, estímulo à atividade física. Muitas vezes a atividade física tem um fator estimulante, né? Então às vezes o indivíduo faz uma atividade à noite, ou antes, ou de manhã, quando acorda, para ficar um pouco mais estimulado, depois toma um medicamento estimulante do sistema nervoso central, que é basicamente da classe das anfetaminas. Orientação também dos familiares no que tange ao entendimento daquela situação daquele indivíduo em particular. Então, assim, existe a gente ter uma vida satisfatória e normal, praticamente normal, com tratamento adequado. não, é bom saber até te perguntar se tem cura ou não, porque tem muitas doenças que a gente, né, pensa que tem, mas na realidade não tem a cura, ela tem o tratamento, né? No caso, a narcolepsia, o senhor acabou de falar que é uma delas, né? Então, a pessoa que sofre, né? Aliás, eu queria até voltar um pouquinho, antes, o senhor falou da obesidade, né? Que é mais comum na população com narcolepsia, né? Devido aí a uma desregulação do controle do apetite. Mas por que a obesidade ela leva ao indivíduo, né, que tem a narcolepsia, o indivíduo obeso, né, ele tem mais probabilidade de ter a, a, essa doença, a narcolepsia, ele tem mais por causa do sobrepeso, o que é? É que eu não tinha entendido direito, você tinha falado da obesidade, a Na pessoa obesa tem... verdade, na verdade, não é a Não, é o obesidade, contrário. Quer dizer, não é a tá. obesidade que causa narcolepsia. O que existe é uma associação entre indivíduos com narcolepsia e Tá. obesidade. Tem alguma alteração genética em comum entre os dois problemas. Agora, o que sabe é que existe a associação disso, obesidade e depressão. Não, entendi. Os obesos têm distúrbio do sono também, mas não é distúrbio do sono tipo narcolepsia. Eles podem, indivíduos obesos, dormirem muito de dia, ter sono exacerbado durante o dia, E à noite, não. por causa de noites mal dormidas. É muito frequente o obeso dormir mal por causa de apneia do sono, né? Que é a obstrução Sim. das vias aéreas durante o sono. Então, a pessoa acorda frequentemente à noite, muitas vezes ela não que acorda,
Então, tem um sono um sono que não estabelece as funções dele, um sono que não repõe as energias, e por isso ele tem sonolência excessiva durante o dia. Mas não é igual a narcolepsia. Ah, tá. Tá, que bom, né? Precisa esclarecer tudo isso para o telespectador. A gente está chegando já ao final aqui do programa. Então, né, para que as pessoas saibam, não tem cura, né? Existe um tratamento, então, para narcolepsia. Né? Agora, cura, realmente, como o senhor acabou de dizer, ela não existe. Né? Para as pessoas que têm esse distúrbio, né? Tem que estar sempre aí no tratamento, procurando alternativas, né, de tratamento para poder, pelo menos, minimizar isso, né? Porque realmente prejudica muito, né, doutor, o campo profissional, pessoal da pessoa. Aliás, prejudica em tudo, né? Imagina, você está toda hora ali com sonolência, né, deitando, dormindo, de repente você está, né? A pessoa fica realmente até desacreditada, vamos dizer assim, quando ela vai procurar um emprego, um trabalho, alguma coisa, né? Ou vai fazer uma faculdade, imagina, né? O tempo todo ali. Quer dizer, não é uma coisa que realmente deixa a pessoa completamente, né, sem jeito, né, numa situação dessa. O que o senhor, no final agora, pode dizer para essas pessoas que têm, quais são suas recomendações, né, realmente, para que as pessoas diminuam um pouco mais, né, esse distúrbio, né, as pessoas que têm a narcolepsia, né, já que não tem cura? Quais são as dicas Então, que o senhor dá para essas pessoas? o que eu recomendo para todo mundo é que qualquer alteração na vida, qualquer circunstância que leve a uma perda da qualidade de vida por algum modo deve ser sempre investigado, entendeu? E a narcolepsia é um desses. Se você tem um sono excessivo, isso serve para, mas assim especificamente falando do sono, se você tem um sono específico, um sono excessivo, e isso de algum modo está atrapalhando a sua vida, é melhor você procurar atendimento médico, né? Procurar consultar Perfeito. o especialista, e aí você vai Ok. fazer os exames necessários, e no caso da narcolepsia, vai poder ser tratado de uma forma adequada, e vai ter normal. O importante é você iniciar. E o seu dor é o seguinte: qualquer que esteja atrapalhando de alguma coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia, você não está conseguindo por causa de um problema, ou esse problema está atrapalhando você no trabalho de alguma forma, eu aconselho você a procurar o atendimento médico e investigar, nunca negligenciar isso. A narcolepsia é um Perfeito. desses. Hoje em dia, Sérgio, a medicina, a gente está vendo agora, com essa aí, como foi rápido você fazer uma vacina, né? Então, hoje em dia, Pois é. a Tem medicina, razão. a medicina é a grande E como está joia, avançada, né? Como está a avançada a medicina, né? ciência é a grande joia que a gente tem. Então, a gente tem que Perfeito. procurar ajuda, que você vai conseguir ser ajudado. Perfeito. Doutor Haroldo Chagas, neurocirurgião, obrigado aí pelas suas explicações sobre esse distúrbio, né? A narcolepsia, que muita gente tem aí. Obrigado pela sua participação no nosso programa Alesp Conecta. Até uma próxima vez, doutor. Poxa, eu que agradeço, fiquei honrado em falar com você e eu espero, Ah, a honra foi minha. toda vez que precisar, eu estou aí para esclarecer. Muito Tá obrigado. bom. Obrigado. Até. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Alesp Conecta, transmitido pela nossa Rede Alesp. Espero vocês no próximo programa. Até lá.